Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. São 7h48, aguardei vocês até o momento que deu e vou começar a gravar então. Hoje, como eu havia dito no e-mail que foi direcionado a vocês, nossa aula terá correção dos exercícios que eu passei em sala para preparar vocês como uma espécie de revisão para como decidirem que serão as avaliações na faculdade. Eu vou começar hoje, então, pela aula 1, 2 e 3, que nós fizemos lá presencial, na faculdade. E vamos procurar o primeiro exercício. Estamos falando de pena privativa de liberdade, se vocês lembrarem, né? Nós temos o regime fechado, o regime semiaberto, o regime aberto. Temos alguns princípios que são específicos. Então, desde o advento da lei, vamos à primeira questão. Desde o advento da Lei 8.072 de 1990, que nada mais é que a Lei de Crimes Hediondos, como nós conversamos, né? Que a sociedade, naquele momento, precisava de um pouco mais de rigor em relação ao tratamento das penas, e essa lei veio no intuito de punir algumas condutas que eram consideradas além do normal criminoso, como a hediondez nada mais é que é, essa reprovação de conduta mais embrutecida, por assim dizer. A vedação absoluta da progressão de regime prisional, originalmente instituída para os crimes hediondos ou assemelhados, comportou intenso debate acadêmico e jurisprudencial. Importantes vozes da doutrina, desde logo, repudiaram o crime integralmente fechado. O regime, perdão, integralmente fechado. Mas o Pleno do Supremo Tribunal Federal, então, em dois julgados antológicos, afastou a pecha de inconstitucionalidade. Foram eles o HC 69603 de São Paulo e também o HC 69657 de São Paulo. Posicionamento que se irradiou entre as cortes desse modo. Ditou a jurisprudência no país mais de 13 anos. Somente em 2006 o STF discutiu a matéria, agora para dizer inconstitucional aquela vedação, pelo HC 82959-7 de São Paulo também. A histórica reversão da jurisprudência, afinal, fez com que se reparasse o sistema normativo. Editou-se a Lei 11.464 de 2007, que, em pese admitindo a progressividade da execução correspondente, todavia lhe estipulou lapsos diferenciados. Todo esse demorado debate, mais diretamente, fundou-se especialmente em um dado postulado de direito penal, que, portanto, hoje, mais do que nunca, estrutura o direito brasileiro no tópico respectivo. Principalmente, trata-se do princípio da... Gente, todo mundo é igual perante a lei. Então, nós temos aquela lacuna abstrata de pena, que, por exemplo, um crime vai de 2 a 10 anos. E conforme nós vamos passando pelos sistemas, sistema trifásico, principalmente, nós vamos chegando a uma situação de individualização da pena. Porque se você trata todo mundo totalmente igual, você vai estar tratando as pessoas de forma desigual. Então, o que acabou restando? Para você, começou com uma situação de regime para a pessoa que cometia um crime hediondo cumprir a pena no regime totalmente fechado. Depois, com o passar do tempo, passou-se a ideia de que começaria, independente da pena, no regime fechado. Isso tudo vai contra aquilo que nós já estudamos, porque o que acontece? Quando você se baseia só na pena, você ignora as circunstâncias judiciais. Quando você se baseia só no indivíduo, você trabalha o direito penal do inimigo, que também não é bem a base que nós estudamos aqui. Então, é necessário você, dentro daquilo em abstrato, aferir situações, aferir circunstâncias, passar pelas três peneiras, pelas três fases do sistema trifásico, e finalmente chegar ao que se chama de individualização da pena. Então, essa é uma questão tranquila, sempre cai, fica esperto.
né? Falamos de progressão de regime, regressão de regime, exame criminológico, trabalho na execução. Legal do trabalho, né? Vocês devem se lembrar que a cada 3 dias trabalhados, né, com horas de 4 a 6 horas, 8 a 6 horas por dia, essa pessoa acaba tendo a remissão de um dia. Da mesma forma, a questão nos estudos. Falamos sobre a remuneração do preso, aí entramos na questão do trabalho no regime semiaberto, falamos sobre a autorização de saída, falamos a respeito, né, da autorização de saída, que a pessoa não é autorizada a sair de acordo com o crime que ela cometeu. As pessoas são autorizadas a sair, geralmente por uma organização do Poder Judiciário, que fica com a ideia de aproximá-las das suas famílias, aproximá-las de uma forma de ressocialização. Eles preferem organizar isso, não sei se é mais fácil, tudo mais, para ter mais tempo, para a pessoa ter contato com a família também, em feriados prolongados ou em feriados que beiram o final de semana. Então, ocorre muitas das vezes da Suzane von Richthofen sair no Dia das Mães, do Nardoni, da Jatobá, saírem em Nossa Senhora Aparecida, que também é conhecida como Dia das Crianças, né? Então, isso não é feito de acordo com os crimes. Não tem como o presídio ou o juiz organizar isso, separar, colocar para cá. Alguns saem no Natal, aí o outro sai não sei o quê. Isso não é possível de ser feito. Também falamos aqui na autorização de saída que existem situações para autorização de saída, né? No caso da permissão de saída, que é para tratamento, para estudo, e a questão da autorização de saída. Nós até falamos a respeito da morte do irmão do ex-presidente Lula, quando ele estava ainda preso, que foi contestado, que ele não tinha contato com essa pessoa e tudo mais. Mas a lei não fala que você precisa ser o melhor amigo da pessoa que morreu. A lei fala ali, dá um elenco de parentes, né, de pessoas próximas até segundo grau, salvo engano, e acaba que se essa pessoa estiver naquela situação, a única coisa que pode impedi-la é uma questão de segurança ou de estrutura, né? Porque acaba que, a depender de quem sai, é necessário uma segurança não só para ele, como para as pessoas que estarão no mesmo local que eles. E isso muitas vezes pode inviabilizar, porque acaba que não existe, né, um cronograma de falência, de pessoas falecendo. Por exemplo, você não sabe se seu irmão vai falecer amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem. Então não dá para você estruturar. A pessoa morre hoje, enterra amanhã. Normalmente é dessa forma que acaba ocorrendo. Falamos da diferença da remissão para remissão. Falamos, né, que uma situação de perdão lá do direito civil, com 2 S, se você ajoelhar, pede perdão. E aqui no nosso caso, com cedilha, no estudo e no trabalho. Falamos também que existe a possibilidade de perder isso. E encerramos aqui a nossa primeira aula, que no caso da turma da noite foi em 3 aulas, e no caso da turma da manhã acabou sendo em 2 aulas, né, que nós começamos um pouquinho mais tarde. E aí, agora, eu vou voltar aqui para a gente ir para a nossa aula 4. Penal 1, penal 2, penal 1, penal 1, penal 1, penal 1, penal 2, 4. Dando então continuidade, falamos da detração, continuamos falando da detração, falamos da velocidade do direito penal. É o desconto da detração, né? O desconto da pena privativa de liberdade na medida de segurança no tempo da prisão provisória ou da internação já cumprida. Nós temos detração, gente,
em relação às penas privativas de liberdade. Essa detração nada mais é que ocorrem situações que podem ser provisórias e situações que fogem à pena privativa de liberdade. Então, suponhamos que a pessoa ficou presa durante o processo, teve a necessidade de ela permanecer presa durante o processo ou durante as investigações policiais, e numa eventual condenação, se ela já ficou presa, nada mais justo que ela não receba dupla pena, que ela receba o desconto daquele tempo. Então, quais são as hipóteses que se desconta esse tempo? Então, quando ela ficou internada num hospital de custódia ou fez um tratamento psiquiátrico também, independente do local, pode ser em manicômio, no caso aqui em Cuiabá, nós temos o Adalto Botelho, né? Falamos aqui, né, da previsão legal, falamos da agora, entramos na situação da detração na pena restritiva de direito, que também é possível. Não tem como detração na pena de multa, né? Porque não tem como você converter em dinheiro, não é a ideia do direito penal. Falamos das velocidades do direito penal, que existe um primeiro bloco de infrações que são combinadas às penas de prisão, né? Que vocês podem ver que são aquelas penas maiores de 8 anos. E no segundo bloco, nós temos aquelas situações que nós vamos estudar nas próximas aulas, da pena restritiva de direito, em que você percebe que, num primeiro bloco de crimes, o direito penal ele visa a pena máxima, visa a reclusão dessa pessoa. Num segundo bloco, ele trabalha toda uma flexibilização dessa pena privativa de liberdade, transformando ela, né, na verdade, colocando ela no lugar da última razão, que é o que se espera do direito penal. Então, você pode, numa estrutura, imaginar da seguinte maneira. E você vai ver isso, se você fizer um desenho no papel, você vai conseguir ver dessa forma. Começa aqui, 8 anos, pena privativa de liberdade. Aí você vai trabalhar um bloco de 4 a 8, onde, a depender das circunstâncias judiciais, essa pessoa pode ir para o fechado, ou até mesmo ir para o aberto. Mas nesse bloco das penas restritivas de direito, no regime semiaberto praticamente, né, trabalhará o regime semiaberto para situações que não tiverem direito à pena restritiva de direito, e aí você vai entrar num grande bloco de penas restritivas de direito. Quando você vai para abaixo de 4 anos, você também vai olhar se essa pessoa é reincidente ou as circunstâncias judiciais em relação a ela, porque ela pode ser, se for necessário, ela vai cumprir essa pena no regime mais gravoso, que seria, no caso, aí, o semiaberto. E aí, o que acontece? Para as outras pessoas, que são pessoas que não são costumadas cometedores de crime, por assim dizer, você vai analisar que existem diversos institutos que são considerados até institutos despenalizadores. Pessoas com pena de até 1 ano, até 2 anos, vão para pena de menor potencial ofensivo, vão para o juizado especial criminal, farão juiz de sursis, farão juiz de transação penal, farão juiz de acordo de conduta, enfim. Ou poderão ter sua pena até, inclusive, convertida em pena de multa, diretamente, ou pode ser que recebam essa pena diretamente como pena de multa. Então vamos lá. Por detração penal, compreende-se, letra A possibilidade que tem o preso, em regime fechado ou semiaberto, de descontar parte da execução de pena pelo trabalho. Legal. O cômputo da pena privativa de liberdade, do tempo da prisão temporária ou administrativa. Também é boa. Letra B. Ah, tá. A letra A aqui, ó, ela tá errada por causa desse semiaberto. Porque no semiaberto é a obrigação da pessoa trabalhar. Uma das condições para a pessoa estar no regime semiaberto é justamente essa ressocialização. Por isso que a letra A está errada. A letra B vai estar certa, mesmo prisão administrativa. Gravem bem, porque essa prisão administrativa aqui o pessoal geralmente coloca nos concursos ou retira no concurso, colocando que não cabe. É nela que geralmente pega a situação. A atenuação da pena
por ato do Poder Executivo, a conversão de pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade, a substituição da pena privativa de liberdade por multa. Nenhuma dessas aqui significa detração. Letra B, artigo 42 do Código Penal. Você pode ver que a gente começou no 32, né? 33, fixação, 42, a detração, 44, 43 e 44, pena restritiva de direito. Quanto à detração, é correto afirmar. Na detração penal, computa-se a pena privativa de liberdade e, na medida de segurança, o tempo de prisão no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa ou de internação em hospital e manicômio. A detração penal é o cômputo da pena privativa de liberdade, da prisão provisória ou da administrativa, não abrangendo a medida de segurança. Aí, ó, que acabei de falar para vocês, eles gostam de brincar assim, ó, corta já, pá. Admite-se a aplicação da detração penal quando o fato criminoso pelo qual houve condenação tenha sido praticado posteriormente ao delito que trouxe a prisão provisória e a absolvição. Nada a ver, né, velho? Nada a ver. De acordo, tendo em vista que a lei penal é elaborada para vigir dentro dos limites que o Estado exerce sua soberania, a pena privativa de liberdade e a medida de segurança computam-se o tempo da prisão provisória, à exceção da pena cumprida no estrangeiro, ou de prisão administrativa, ou de internação em hospitais e manicômio. Totalmente errada por conta desse final aqui. Então, sobrou para a gente realmente a letra A, novamente, trabalhando o artigo 42 na detração penal. Acerca da detração, é correto afirmar na alternativa. A cada 3 dias trabalhado no sistema prisional, computa-se, além desses 3 dias de pena, mais um para o preso que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto. Ó, eles adoram colocar o semiaberto. A conversão é a conversão da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade pelo tempo de pena aplicada. É o cômputo da pena privativa de liberdade e, na medida de segurança, do tempo de prisão provisória ou de internação em hospital ou manicômio. Por enquanto, essa aqui é a mais correta. Consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas por dia em caso de albergado ou estabelecimento. Aqui não estamos falando de pena privativa de liberdade, não. Estamos falando aqui de detração, perdão. Estamos falando aqui no regime aberto. É todo fato ou dado que se encontra em redor do delito. É um dado eventual que pode existir ou não sem que o crime seja excluído. Caramba, que viagem, né? É isso aí, gente. Letra C correta. Novamente, né? Vamos trabalhar o artigo 42. E aí eu trouxe as hipóteses, né, da questão da detração. Na prisão provisória, na prisão administrativa, a internação nas casas de saúde. Trouxe os exemplos para você do que é uma casa de saúde. Então, o gabarito seria a letra C, conforme a gente já explicou. No Brasil ou no estrangeiro, prisão administrativa, é isso aí. Essa questão aqui é a nossa atividade, eu só vou respondê-la na hora da nossa vista de prova, que aí, senão, você vai receber a resposta já, e aí não vai ser legal para o nosso conteúdo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Aula 4, penal 2 já foi. Aula 5. Nossa aula 5, nós já entramos em pena restritiva de direitos, acabamos a pena privativa de liberdade, trabalhamos exaustivamente em 4 aulas, 12 horas, né, por assim dizer. E vamos nós. Como eu disse para vocês, né, no 42 a gente parou a detração e no 43 a gente começa a trabalhar as penas restritivas de direito. É bom você ter em mente a sua cabeça uma ordem para que você localize com facilidade. No seu vademecum vai estar escrito, se você souber ler o seu vademecum, né, souber manusear. Eu expliquei isso para vocês em sala, como trabalho. Se a gente voltar às aulas agora, eu vou dar uma aula para vocês só de marcação do vademecum de vocês, que vai ensinar vocês a indexar e vai ficar muito mais fácil para vocês trabalharem essa situação. Restritiva de direito, requisitos objetivos, como nós vimos, né?
Temos aquilo que está na lei, ó, a pena não pode ser superior a 4 anos e nem se tratar de crime doloso com grave ameaça ou violência contra a pessoa. Né? Aí o cidadão, como eu falei para vocês lá, né? Ó a individualização da pena aqui acontecendo, ó. A lei trabalha todo mundo igual. Quem tem pena superior a 4 anos ou cometeu crime com violência grave ameaça não faz jus, beleza? Dentre os outros, né, só não podem fazer jus os reincidentes. E aí existem aquelas situações a respeito da reincidência, mesmo tipo penal, outro tipo penal, como nós estudamos no vídeo anterior. E trabalhamos aqui novamente a questão da reincidência e o que vai nos acompanhar na nossa vida, quem for criminalista ou trabalhar na área do direito penal, quase para sempre, porque tudo tem a ver com o artigo 59 do Código Penal, na parte geral, que trabalha as circunstâncias judiciais. Então, se a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos e as circunstâncias indicarem, essa pessoa fará jus ou não à substituição, mesmo que ela tenha todos os outros requisitos. Se esses requisitos pessoais aqui não forem estabelecidos, não forem suficientes, essa pessoa, por conta da individualização da pena, ela não fará jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Trouxe aqui prestação pecuniária, que são as espécies, né? A classificação das penas restritivas de direito. É diferente da pena de multa. Trouxe a perdas de bens e valores. Inclusive, aconteceu um fato estranho, porque se não me engano, esse final de semana foram presas pessoas pichando o muro, né? Vandalizando um muro com dizeres afrontosos ao presidente da República. E foi apreendido o carro, as pessoas foram presas e esse carro disse que ia ser perdido para o fundo penitenciário. Que viagem, que viagem. Só existem duas formas, né? Ou é por trabalho escravo, trabalho infantil ou escravidão sexual, ou vai acabar sendo por questão de lei de drogas. Fora isso, gente, a Constituição não permite o confisco, né? E no caso aqui se trataria de perdimento. Então, viajaram legal. Prestação de serviços à comunidade. Eu trouxe para vocês, pedi para que vocês lessem as espécies de prestação de serviços à comunidade, porque é interessante vocês terem aquele rol, é um rol extensivo. O que significa isso? Que ele não é números clausos, ele não é um rol fechado, ele pode sofrer acréscimos. Existem outras espécies de prestação de serviços que não forem degradantes poderão ser utilizadas. Proibição do exercício, dependendo do tipo de crime, né? Tem os efeitos da sentença e tem as penas restritivas de direito também, que você pode perder seu cargo, sua atividade, pode ser proibido de dirigir, pode ser proibido se você cometer um crime, se você é médico e cometer um crime em relação à medicina, você pode ser proibido de ser médico, se você é advogado e cometer um crime em relação à sua profissão de advogado, você pode ser, aqui ó, crime de estelionato, tal, médico, engenheiro, dentista. Eu trouxe para vocês todas as explicações, isso já foi falado em sala de aula. A suspensão da autorização de habilitação, como eu acabei de falar para vocês, proibição de frequentar determinados locais, limitação de final de semana. Beleza. Como começar as questões? Então, beleza. Conforme concerne as penas previstas no Código Penal brasileiro, assinale a opção correta. O trabalho externo não é admissível para os condenados em regime fechado. É possível, sim. A pena de multa deve ser paga no máximo 1 mês após o trânsito julgado da sentença. Mentira, porque ela pode, inclusive, ser até parcelada, tá? São espécies de pena restritiva de direito a interdição temporária de direito, prestação de serviços à comunidade e pagamento de multa. Não é pagamento de multa, é prestação pecuniária. As penas restritivas de direito são apenas direito apenas serão aplicáveis em substituição à pena privativa de liberdade fixada a quantidade inferior a 2 anos. Também não. A limitação de final de semana é uma das penas restritivas de direito, devendo o condenado permanecer na casa de albergado por 5 horas exatamente. Limitação, fim de semana, artigo 48. Como a gente já comentou, né, é permitido o trabalho externo,
você paga dentro de 10 dias e pode ser, inclusive, parcelada, né, para que se realize. Pena de multa, prestação pecuniária. E aí, finalmente, a substituição da pena restritiva de direito não são 2 anos, é 1 ano só, ou nos crimes culposos, quantos anos forem. Aí sim. Sobre as penas restritivas de direito previstas no Código Penal, assinale a alternativa incorreta. Na condenação igual ou inferior a 2 anos, a substituição pode ser feita por pena de multa ou pena restritiva de direito superior a 2 anos. A pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direito ou multa ou 2 restritivas de direito. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, qualquer que seja aplicada a pena, se o crime for culposo. O réu não for reincidente em crime doloso, a culpabilidade, bem como os motivos indicados. Fechadíssimo, perfeito, resumo da aula. No caso de prestação de serviço à comunidade, se a pena for superior a 1 ano, é facultado o condenado a cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade. A limitação do final de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos na casa do albergado ou em estabelecimento adequado. Acabou ficando realmente a letra A como incorreta, que ela está diferente do artigo 44. Na condenação inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou restritiva de direito. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direito, ou multa, ou 2 de direito. Como a gente falou ali, na aula, no negócio passado, né, na questão passada, de novo, eles trabalham essa questão de 2 anos aqui para tentar te confundir. No que concerne a aplicação das penas restritivas de direito do artigo 43 ao 48, é correto afirmar que, ao reincidente é vedada a substituição da pena privativa de liberdade. Muito bom. O benefício não pode ser aplicado mais de uma vez no interregno de 5 anos ao mesmo réu. Poderia, porque a reincidência vai embora aqui e vira maus antecedentes. A pena restritiva de direito se converte em pena privativa de liberdade sempre que ocorrer o descumprimento da restrição imposta. Não é sempre. Nós temos lá causa de revogação. Os crimes culposos admitem sua aplicação à substituição da pena privativa de liberdade independente da pena aplicada. Perfeitamente. Apenas as penas privativas de até 2 anos, regime aberto, pode ser substituído de novo. 2 anos, eles gostam de usar essa situação. Como eu disse para vocês aqui, né? Eles sempre vão trabalhar aqui, ó. Aqui. Eles sempre tentam te pegar aqui nesse 1 ano, 2 anos. 1 ano, 2 anos. A letra B mesmo ficou correta. São autônomos, substituem as privativas de liberdade. Privativa não superior a 4 anos, o crime for cometido de violência ou grave ameaça contra a pessoa, qualquer que seja a pena aplicada no... Uai. Tá errado isso aqui, caramba. Depois eu vou dar uma olhadinha. Me cobrem esse exercício aqui mais tarde. Aí, novamente, nós temos a nossa atividade e voltamos às duplas. Nós vamos continuar essa resolução de exercícios. Eu vou colocar no portal, já está no portal, as atividades para vocês realizarem. E assim, eu aguardo os senhores até mais um pouco. Estou pelo WhatsApp, estou aqui. Vou colocar essa aula na nuvem e a gente encerra aqui por hoje. Valeu, pessoal. Até a próxima.